Nós falamos a semana passada sobre desperdício do passado, falamos do passado, sobre aquilo que nos atrapalha no passado, falamos sobre aquilo que fica para trás. Esse não é o texto básico que nós vamos usar, foi só um texto de reflexão que eu tive durante a semana. E falamos sobre o passado, e hoje eu quero falar sobre o futuro. Falar sobre construir o futuro. Meus irmãos, a nossa vida, a sua vida é uma construção. E daqui a alguns anos, tudo estará diferente na sua vida. Ponto. Tudo vai estar diferente. Tudo vai estar diferente para bem ou... Isso é fato. Aí você fala, não, né? Está amarrado em nome de Jesus. Não. Tudo vai estar diferente para bem ou para mal. Por quê? As nossas escolhas hoje, elas determinam a sua escolha hoje determina o seu futuro. Nós construímos o nosso futuro de acordo com várias coisas. Por exemplo, as pessoas que andamos. Por exemplo, ambientes em que frequentamos. Por exemplo, as bases das nossas decisões. Tudo isso são fatores que influenciam o nosso futuro. O seu hoje, o seu presente, é produto das suas decisões do seu passado. Eu queria te dar uma boa notícia. Você está pronto para receber uma notícia? Jeremias 29:11 diz algo muito poderoso para nós. A Bíblia nos diz em Jeremias 29:11 o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Aí ele completa: planos de fazê-los o quê? Prosperar. E não de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes esperança e Estes são os planos que Deus tem para você. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Isso você pode marcar no seu caderninho aí, no seu celular. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Porém, existem decisões na sua vida hoje. Existem decisões que você vai tomar hoje na sua vida, que você vai tomar no decorrer da sua vida, que dirão se os planos que Deus tem para você serão uma realidade ou não. Decisões essas. Um relacionamento que não era para acontecer, e você se enfia nele, porque você, na sua percepção, no seu ponto de vista, e pelo que você achava, você entrou. Por uma decisão precipitada. Decisões precipitadas. Ou por uma experiência que você jamais deveria na sua vida ter experimentado. Ou por um ambiente que você jamais deveria ter entrado ou frequentado. São fatores que podem determinar o seu amanhã. São fatores que podem determinar o seu futuro. Entenda uma coisa, irmãos. Deus perdoa todos os nossos pecados. Amém? Você cantou isso aqui. Deus perdoa todos os nossos pecados. Porém, as consequências, elas ficam. As consequências, muitas delas nós carregamos durante uma parte das nossas vidas, durante períodos pequenos ou grandes, nós carregamos. Consequências ficam, mas o perdão de Deus, ele é uma verdade sobre as nossas vidas. Hoje, você é fruto da construção do seu passado. Voluntariamente ou involuntariamente. Você pode estar aqui hoje e você conseguiu ter uma formação acadêmica ou não. Você conseguiu terminar o 2º grau ou não. Isso formou quem você é hoje. Isso que é? Construção do seu passado. Voluntariamente ou involuntariamente.
Uns foram criados dentro da igreja, outros não. Eu, por exemplo, não fui criado dentro da igreja. Eu vim para Jesus quando eu tinha 18 anos de idade. Mas os meus valores de pequeno não foram valores da palavra de Deus. Os meus valores vieram depois que eu tive 18 anos de idade, que eu fui aprender, que eu fui entender, que eu fui conhecer, que eu fui entender, eu nasci de novo. Você pode ter essa realidade. Outros carregam em si marcas do passado, de que foram abusados de quando foram crianças. Carregam marcas na sua vida até hoje. Outros podem ter sido abandonados quando foram crianças e foram criados por outras pessoas e carregam isso em si. Você hoje é fruto do seu passado, mas Deus tem poder para mudar muita coisa na sua vida, amém? Nós não estamos aqui para falar que você é. Nós estamos aqui para mostrar que o seu futuro pode ser diferente. Cada um de nós tem uma história diferente. E as nossas escolhas hoje determinam o nosso futuro. E eu gostaria de ler com vocês agora, para nós, pautarmos isso. Nós vamos falar aqui, livro de Salmo de número 81, verso 10. Salmo de número 81, verso 10. Salmo 81, 10, nós vamos ler até o verso 16. Diz o seguinte: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Presta atenção. Ele é o Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Amém? Você vivia no Egito, você era escravo do pecado, você era morto, você não era ninguém, mas Ele te tirou do Egito e Ele é o teu Senhor. Continua a leitura. Abra a sua boca e eu o alimentarei. No verso 11. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis o quê? Obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. O Senhor fala o seguinte: com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Amém? No verso 11, diz o seguinte: mas o meu povo não quis o quê? Ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. No verso 13 diz: se o meu povo apenas me ouvisse. Dentro da perspectiva de construir o nosso futuro, algo que pode trazer uma transformação no seu futuro, é uma postura que você pode ter hoje, que pode transformar o seu amanhã, pode transformar a sua família, pode transformar toda a sua vida, que é a obediência à palavra de Deus.
obedecer a palavra. Obedecer o que as Escrituras dizem. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu me coloco debaixo da palavra de Deus, eu estou fazendo uma declaração. Obedecer a palavra é uma prova de amor. Lá em João 14, 21, Evangelho de João 14, 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou fazendo uma declaração de amor. Obedecer a palavra de Deus é uma prova de amor. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou fazendo uma declaração de que eu tenho fé, porque eu confio na palavra de Deus. Quando eu confio na palavra de Deus, eu coloco em prática lá que está escrito Romanos capítulo 1, verso 5, que diz o seguinte: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações. Agora presta atenção. Um povo para a obediência que vem pela fé. Quando eu obedeço a palavra de Deus. Meu irmão, eu não sei que fruto você tem colhido na sua vida até aqui. Eu não sei quais consequências do que tem acontecido com você até aqui. Eu não sei se o que você tem comido é amargo. Mas eu quero te falar algo. Deus tem o melhor, porque a palavra diz que Ele tem um futuro e um futuro próspero para você. Deus tem planos a seu respeito. Fala amém. Fala glória a Deus. Ele tem futuro, Ele tem planos a seu respeito. Mas Ele não vai pegar você e falar assim: ó, eu tenho um plano para você, beleza? Ó, tá aqui você. Ó, beleza, eu tenho um plano. Ó, vem para cá agora, não. Ele não vai fazer isso com você, meu irmão. Ele vai deixar você andar, mas Ele te dá o material para você chegar onde Ele quer, que é a palavra dEle. É a palavra dEle. E nós temos que crer na palavra dEle. Nós temos que seguir a palavra dEle. Presta atenção. Quando eu obedeço, eu provo que tenho fé. Porém, a desobediência está totalmente ligada à incredulidade. A desobediência está totalmente ligada à incredulidade. Olha o que diz lá em Gênesis 3:11. Gênesis 3:11. Deus falando com o homem e com a mulher. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Por que Deus falou isso para eles? Porque eles tinham sobre eles uma direção. Qual era a direção que eles tinham? Não? E quando eu desobedeço, eu não creio naquilo que me falaram. A desobediência está ligada à incredulidade. Ah, não, mas eu creio em Deus. Então por que você desobedece a palavra? Sabe por que você desobedece a palavra? Porque você é incrédulo. Você é incrédulo. Você desobedece porque você não acredita que aquilo é uma verdade sobre a sua vida. O homem nasce com uma inclinação à desobediência. Eu e você nascemos com uma inclinação à desobediência. Nascemos com essa inclinação. Salmo 51:5. O que diz Salmo 51:5? Sei que sou pecador desde que nasci. O que mais fala lá? Sim, desde que concebeu quem? Minha mãe. O homem nasce com essa inclinação. Porém, nós temos que entender que a obediência, ela é uma escolha. Eu escolho. Você, quando era pequeno,
Por que você era obediente à sua mãe? Porque senão a cinta comia, né, irmão? A cinta cantava alto, né? Mas você que escolhia. Você gostava de ser corrigido? Ah, não, eu desobedeço porque eu gosto de tomar cintada. Você gostava de tomar cintada? Quem apanhava com cinta, levanta a mão. Bastante. Com fio. Viu? Assim. E chinelo, havaiana. Havaiana de pau. Lembra da havaiana de pau? A havaiana era legal. Agora tem os... Quem era corrigido com varinha? Eu vou ficar quieto porque está filmando. Quem apanhava com tudo isso? Presta atenção. A nossa obediência de infância, ela era condicionada a uma correção. Se você não fizer isso, olha o que eu tenho para você. Não é assim? Você olhava o chinelo, você olhava para você assim, você via a marca da Havaiana já estampada em você, com o número 41, 42, Havaiana aqui, né, a marca dela aqui, você falava, eu tenho que obedecer. Doía. Porém, a obediência ela é uma escolha. Nós temos que escolher sermos obedientes. Mas não precisa Jesus aparecer aqui para você. Jesus tem que aparecer para mim aqui, eu tenho que tocar na mão dele, para ver que é ele, assim, falar para mim. Não, obedecer é uma escolha, meu irmão. Tudo o que você precisa saber já está escrito. Você não precisa saber mais nada, já está escrito. Tudo. Não importa onde estamos, nem o que estamos fazendo. O que importa são as nossas escolhas. O que importa são as suas escolhas. Você crê na palavra de Deus? Sim ou não? Tem uma história que diz que um cético chegou para um cristão e falou o seguinte para ele. Ele falou acerca da Bíblia: eu não creio num livro que não tem um autor. Eu não creio que esse livro possa ser um livro verídico. E o cristão virou para ele e falou assim: então você não crê na tabuada. Ele olhou para cá e falou assim: eu creio na tabuada. Por que você crê na tabuada? Porque ela dá o resultado e ela é exata. E o cristão virou para ele e falou o seguinte: então você pode crer na Bíblia, porque a Bíblia é exata e a Bíblia dá resultado. Irmão, presta atenção. A palavra de Deus tem poder para mudar e restaurar a sua vida. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Nós precisamos decidir obedecer e crer na palavra. Porém, dentro de mim e de você, existe algo que luta contra isso. Que luta contra o que Deus determina em sua palavra. E essa relutância é um questionamento inconsciente do caráter de Deus. Presta atenção. Quando eu sou desobediente, quando eu sou incrédulo, eu estou questionando o caráter de Deus. Não, eu não. Sim, você sim, eu também. Nós. Quando somos desobedientes, estamos questionando o caráter de Deus. Esse questionamento, nós estamos questionando o caráter de Deus. Sabe por quê? A palavra fala o que para nós? Que nós temos que fazer o que com o nosso irmão? Perdoar ele quantas vezes? Mas sabe qual é a nossa visão? Nós achamos o perdão injusto muitas vezes. Na minha visão e na sua visão, o perdão é injusto. O perdão é justo, não é para o meu irmão, mas para mim não, eu tenho que perdoar, é muito injusto, porque ninguém sabe o que ele fez para mim, ninguém sabe a dor que eu estou sentindo, ninguém sabe o que eu estou passando, o perdão é injusto. Sabe o que você está fazendo? Você está questionando o caráter de Deus. Eu só nego imposto mesmo, sabe por quê? Porque o governo é corrupto. Você está questionando o caráter de Deus, sabe por quê? Você está
A palavra diz, dai a César o que é? Você está escondendo o seu erro atrás do erro de César. O que você está fazendo com isso? Questionando quem? Jonas. Não Jonas aqui. O profeta Jonas da Bíblia. Jonas. Ele discordou de Deus com relação aos ninivitas. Por que que ele fez isso? Porque ele não achava o quê? Justo. E o que ele fez? Ele foi para o outro lado. Jonas fez o quê? Discordou do quê? Questionou o caráter de quem? Quando nós retemos os dízimos e as ofertas com justificativas mil. Porque eu não creio, porque a palavra é Velho Testamento, porque é novo, porque é antigo, porque é pré-histórico, porque é intertestamento. Quando não sai, irmãos, não vou forçar não, né? Quando enrosca, não adianta forçar que não vai. Porque eu retenho, porque eu preciso pagar uma conta, porque na igreja X desviou, porque a igreja que eu era pegou. Sabe o que você está fazendo? Questionando o caráter de Deus. Não é questionando o meu caráter. Não é questionando o caráter dos pastores, da liderança da igreja, não. Questionando o caráter de Deus. A palavra fala para nós amarmos quem? O próximo como quem? Fala para nós amarmos o próximo. Aí você fala o seguinte: não, mas eu preciso olhar mais para mim. Preciso ter mais amor próprio. Sabe o que você está fazendo, meu irmão? Você está questionando quem? Tudo isso você está desobedecendo a palavra de Deus, tá? A palavra fala para nós estarmos reunidos como igreja. Certo ou errado? Fala ou não fala? Aí você fala o seguinte: não, mas eu preciso ter um tempo para descansar também, eu estou tão cansado, né? Eu preciso ter um tempo para mim. Você tem um tempo para mim, porque eu estou cansado. Você está indo contra quem? Contra quem? Você está questionando quem? O caráter de Deus. Aí você vai e você defrauda o outro. Defrauda, o que é defraudar? É gerar uma expectativa no outro que você não pode corresponder. Seja na vida sentimental, seja em qualquer área. Aí sabe o que você fala? Ema. Cada um. A palavra fala para nós não defraudarmos ninguém. É ou não é? Vou defrar com a Bíblia, assim você já sabe que é ela que está falando, tá? Sabe o que você está fazendo? Você está questionando quem? Caráter de Deus. Aí você fala o seguinte, né? A gente fala direto isso aqui, a palavra também fala. Lá em Josué 1:8 e muitos outros textos falam o seguinte, ó: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Que livro? Está falando da palavra. Para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos, o quê? E você será bem sucedido, certo? Aí você fala, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Minha vida é tão corrida. Eu tenho tanta coisa para fazer. Sabe o que você está fazendo, meu irmão? Você está questionando quem? Coisas pequenas do nosso dia. Eu tenho muito mais coisa a falar. Coisas pequenas do dia a dia, do cotidiano, que nós ignoramos, que influenciam na construção do nosso futuro. Influenciam na construção do meu e do seu futuro. Uma marca na vida de Abraão. Sabe qual é? Que ele teve um filho velho. Uma marca na vida de Abraão, sabe qual foi? A obediência. Obedecer a Deus ao nível
de deixar quem? A sua parentela. Deixar a família toda. Ir para um lugar onde ele não sabia que era. Que Deus, eu estou estabilizado aqui, eu estou bem. Olha aqui, todo mundo feliz. Todo mundo alegre aqui, ó. Para que eu vou fazer isso? Obedecer a Deus ao nível de largar sua parentela. Obedecer a Deus ao nível de entregar o seu único filho. Único filho. E qual é o nome do seu filho? Qual é o nome do filho de Abraão? Eu não entendi. Qual é o nome do filho de Abraão? Abraão semeou obediência. Foi ou não foi? E olha o que aconteceu com Abraão. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 26. Ele construiu o futuro dele. Gênesis 26, verso 1. Olha o filho dele. O filho dele sendo obediente. Gênesis 26, verso 1, diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de quem? Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Presta atenção. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque o quê? Falou que Abraão o quê? O que Abraão fez, irmãos? E guardou meus preceitos, meus o quê? Meus o quê? Fala em voz alta, meus o quê? Eu passei na gravação, por isso que eu falo para você falar em voz alta, tá? Meus decretos e minhas leis. Assim que Isaac fez? Ficou aonde? Ele obedeceu. Vamos ver agora o verso 12. Olha lá o verso 12. Isaac obedeceu, não obedeceu? E olha o que aconteceu com ele. Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano, colheu a quanto? 100 por 1. Porque o que Deus fez com ele? O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou o quê? Porque ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois é poderoso demais para nós. A obediência gera bênção na sua vida. E quando você semeia obediência na construção da sua vida, você constrói um futuro poderoso sobre você, em nome de Jesus. Você constrói o seu futuro. Eu não sei como você tem construído a sua vida hoje. Eu não sei quais concessões você tem aberto na sua vida hoje. Eu não sei como você tem tocado a sua vida, vou usar essa palavra. Não sei como você tem tocado a sua vida. Que você tem permitido. Até que ponto você tem sido permissivo na sua vida. Mas eu quero te falar algo. Eu quero te falar algo. Aquela palavra que nós vemos lá no começo, está lá, ó. Lá atrás, lá.
em Jeremias 29:11, que diz: porque eu sou o Senhor que conheço os planos que tem para você. Deus tem planos para vocês, para fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso é uma verdade sobre a tua vida. Mas para que isso aconteça, meu irmão, a postura sua tem que ser hoje. A postura sua tem que ser hoje. E nosso maior exemplo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, verso 8. Para nós encerrarmos. Filipenses 2, verso 8. Nosso maior exemplo. Diz o seguinte: e sendo encontrado em forma humana. Como que Jesus foi encontrado? Eu não ouvi. Como que Jesus foi encontrado? Dá um beliscão em você aí. Se doer, você pode parar. Não é para beliscar o irmão do lado não, hein? Eu vi aí. Belisca você mesmo. Dói. Jesus foi encontrado como você, em forma humana. Humilhou-se a si mesmo. E olha o que diz a palavra: foi obediente. Até onde? E morte de quê? Após ser obediente, e obediente até a morte de cruz, aí fala o seguinte: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo o nome. Glória a Deus. A obediência gera bênção sobre a sua vida, meu irmão. A obediência gera bênção sobre a sua vida. A obediência sua hoje te ajuda a construir o seu futuro. Eu não sei qual a sua expectativa. Talvez o seu hoje você esteja colhendo frutos desagradáveis. Mas eu quero te falar algo: Deus tem um futuro maravilhoso para você. Deus tem um futuro brilhante para você. Deus tem algo poderoso para o seu amanhã. Mas para que isso aconteça, você tem que hoje semear a palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, ser obediente. Essa é a palavra. Para que o seu futuro seja construído sobre a rocha que é Jesus Cristo. Feche seus olhos.